É porque assim, qualquer gravação que a gente faz aqui no Estudo Bíblico precisa editar, porque às vezes são umas pérolas aí que não pode sair pra todo mundo, mas enfim. Vamos orar, depois a gente vai ler Romanos capítulo 8. Isso tem uma regrinha básica que eu acho muito necessário quando a gente observa a Escritura, é que a gente possa lê-la, mas com o coração inclinado a adorar a Deus de alguma forma, de conhecê-lo. A Escritura não é um livro acadêmico, nem um livro para debates acadêmicos. Embora haja também debates acadêmicos em torno dela, e eu não desvalido totalmente os debates acadêmicos em relação à palavra de Deus, mas ele não é exclusivamente um livro de debate acadêmico. Ele é a revelação de Deus para o homem, onde Deus revela a si mesmo quem ele é para o homem. Ele se mostra ao homem. Ele mostra o que ele intentou fazer a fim de salvá-lo. Ele mostra quais são os atributos dele, como ele é. Então, por isso a importância da Escritura. Então, que a gente observe desse modo. Mas, enfim, fiquem livres para poder observar como quiserem também. Mas, ouçam-nos atentamente. Então, se Deus quiser, vai ser bênção para nós hoje. Então, vamos orar? Pai, louvado seja o santo nome do Senhor. Eu te agradeço, Pai, pelo dia de hoje. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. E por tudo que o Senhor tem tentado fazer em nosso favor por meio de Jesus Cristo, teu amado Filho. Obrigado por tua salvação. Obrigado por tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, abra nossa mente hoje para a sua palavra. Abra o nosso coração hoje para o que está escrito, Senhor. Nos ajude a entendê-la. Ajude-nos também a minha Raquel a explicá-la. Que tudo coopere hoje, Pai, para que a gente consiga entender qual a intenção do Senhor por trás desse texto. E para que a gente também conforme a nossa vida ao que a sua palavra tem a nos dizer. Então, em nome de Jesus, Senhor, fale conosco hoje. Que o Espírito Santo comunique as verdades da tua palavra ao nosso interior, ao nosso coração, ao nosso entendimento. Eu sei, Senhor, quão inábeis nós somos para isso. Quão incapazes nós somos de entender a sua palavra. Então, Senhor, supra a nossa necessidade aqui. Todos aqui hoje, Senhor, são carentes de Ti. Todos nós aqui hoje precisamos do Senhor, então intervenha. Venha sobre nós, Senhor. Ora ao Senhor como Isaías orou no final do seu livro. Ó, se fendesse do céu e descesse, Senhor. Se a terra se enchesse com a sua plenitude. Essa é a minha oração hoje. Para que o Senhor desça sobre nós e nos encha aqui, Senhor. Nos ajude a entender, porque nós já estamos predispostos a ignorar a sua palavra e se virar contra Ti. Então que o Senhor faça que a gente se volte para o Senhor, Pai. Toque-nos com o Teu Espírito. Toque-nos com o Teu Evangelho. Toque-nos com a cruz de Cristo. Amém. Bom, já estamos estudando o livro de Romanos, tem o quê? 3 meses? 2 meses? 2 meses. 2 meses e pouquinho. Tempo pra caramba, né? E ainda estamos, graças a Deus, em Romanos 8. Então, fazendo uma pequena retrospectiva, na última semana nós estudamos então Romanos 7, onde a gente foi explicando a analogia do casamento, né, deixa eu ler aqui, analogia de casamento, que é a lei e o pecado. E ficou claro pra gente que a lei ela não é um pecado, mas a lei... Nossa! Foi mal. Tá tudo bem agora? Tá ótimo. Tá gravando direitinho? Tá gravando. Amém, irmão. Amém. Senti que isso foi um ataque, né? Mas... Amém. Para aqueles que chegaram agora, o André não pôde estar, ele foi a um sepultamento agora na parte da tarde, então, e a Doninha estamos dando essa dominical de Romanos 8. E Romanos em capítulo 7, então ele vai explicando a lei e a relação dela com o pecado. Então a lei ela não é pecado, mas a lei ela serve para expor, para revelar o que é pecado. A lei ela não tem a capacidade de justificar quem somos, mas sim revelar aquilo que está sendo de morte para o nosso corpo. Então, tem uma analogia que eu acho que cabe aqui, eu compartilhei com a Yasmin Ribeiro, onde a lei é como se fosse assim, houvesse uma esposa e um marido. E o marido fosse um marido muito perfeccionista, muito certinho. E a esposa fosse toda estabanada. Aquela que queimou arroz, que não sabe dobrar a roupa direito, sai com roupa amarrotada. Já viu esse tipo de mulher, então? E aí os dois são casados. E aí essa mulher ela faz a comida e esse homem não recebe bem. Esse homem, olha, você queimou o arroz. Olha, você não sabe dobrar a roupa direito. Olha, isso não está certo. Então essa esposa ela vai se angustiando cada vez mais. Até que ela encontra um homem que é tão
perfeccionista que é tão certinho quanto esse marido que ela tem. Só que esse homem, ele é compreensivo, ele é amoroso. Então ele diz, olha, você queimou o arroz, Ana Júlia, você queimou o arroz. Mas, tô te usando a analogia, mas vou te ensinar como não queimar o arroz. Mas que bom que você fez a comida. É diferente, não é? Quando a gente tem alguém que é compreensivo e nos ensina, ao invés de só apontar os erros. E aí o que nós como cristãos às vezes esperamos? Que Deus vai lá e mate quem? Porque nós não acreditamos de que Deus vai lá, não, vamos lá divorciar, vamos separar. Não. Então a gente pensa, poxa, para ver o divórcio, então, teria que um dos dois morrer. E aí nós, como pessoas, quem a gente vai torcer para morrer? O cara, ele que é o perfeccionista, ele que é o certinho, tá gerando essa esposa. Mas não é esse cara que morre. Então, Deus, o que ele faz? Ele mata essa esposa. Então, é o que eu quero explicar nessa analogia. Deus, ele não reduz a lei dele, ele não abafa a lei dele, ele continua tão certo e tão perfeccionista quanto é. Mas ele mata cada um de nós no sentido de mortificação, para vocês pensarem que Deus vai matar vocês, papai. Mas no sentido de mortificação de quem nós somos. Para que então, por meio da ressurreição, nós possamos então estar livres desse jugo do pecado, livres disso, para então casar com esse noivo que é amoroso e que é compreensivo. Então nós fomos entendendo isso nessa última quarta-feira em Romanos 7. E hoje nós vamos entrar em Romanos 8. Uma das coisas que o capítulo 7 de Romanos diz, deixa claro pra gente, é que a lei não é ruim. A gente vai pensar, bem, ela só serviu para mostrar o quanto eu sou ruim. Ela só veio para poder dizer que eu não sou incapaz de andar de acordo com o mandamento de Deus. Como isso fere minha autoestima? Entendeu? Ou seja, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho força em mim mesmo. Parece que eu estou predisposto, na verdade, a fazer o que está ao contrário ali. Vou ser bem sincero, quem aqui conhece 10 mandamentos? Quem aqui já não quebrou tudo aquilo ali? Ou pelo menos, basicamente, tudo que tá ali. Tudo não, mas a maior parte foi. É, exatamente, cara. Eu já lembro de várias vezes não ter tido Deus como o centro da minha vida. O primeiro mandamento, o que diz? Não terás outro Deus além de mim. Já tive muitos ídolos no meu coração e ainda hoje há coisas competindo ali, entendeu? Já desobedeci e desonrei meus pais por vezes. Eu lembro um dia que eu xinguei minha mãe, só que foi a última vez, porque depois disso ela não deixou mais que eu fizesse, entendeu? Sim, já fiz coisas terríveis, galera. Não era um cara bom, não. Agora mas... é. Não, ainda não. É um processo, tá caminhando. Eu já quis matar meu irmão. Vou ser bem sério pra você. Também. Amém. Um dos mandamentos que é não matarás. Um dos mandamentos é não matarás. Quem sabe? 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Não matarás. Eu tenho vontade de sair por aí fazendo uma chacina, né? Mas... Isso aí precisa ser tratado. Mas, beleza. Os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20 diz o seguinte: não matarás. Só que eu já senti vontade de matar meu irmão, mas não matei. O Arthur tá aí. Só que em Jesus, em Sermão da Montanha, no capítulo 5, ele diz o seguinte: todo aquele que se irar contra seu irmão, já o matou. Isso diante da lei de Deus, é a maneira como Deus vê as coisas. Então eu posso dizer para vocês que eu já quebrei muito dos mandamentos do Senhor. A lei de Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento deixa bem claro que eu andei de forma contrária aos mandamentos de Deus. Eu creio que todos aqui também podem testemunhar a respeito disso. Se a gente parar para discorrer sobre isso aqui e ver as coisas mínimas aqui onde talvez tenhamos quebrado o mandamento de Deus, nós vamos deixar bem claro e ver com clareza quão perverso nós somos. O último mandamento diz o seguinte: não cobiçarás. Vou ser bem sincero, acho que é o mandamento que eu mais quebrei. Vou usar esse exemplo como tem pessoas aqui que já podem entender isso. Mas não cobiçarás a mulher. Sim, nem tudo que for do próximo. Assim diz o mandamento. Então, Mas, olhando esse mandamento, à luz do Novo Testamento, vamos compreender o seguinte: quem aqui, ao passar pela rua, andando tranquilamente, já não olhou com cobiça para alguma pessoa que fosse bonita? Tanto rapazes quanto moços. Já pecamos nesse sentido também. Isso é cobiça, isso é quebrar o mandamento de Deus. Então a lei deixa bem claro que nós somos desaprovados diante do rigor que Deus tem. A lei deixa bem claro que Deus tem um padrão de vida e nós quebramos esse padrão de vida. Ela aponta isso. Ela vai lá no nosso interior e deixa bem claro isso para nós. Entende? Então é justamente isso que Paulo discorreu no capítulo 3 de Romanos e também deixou claro aqui no capítulo 7 de Romanos. Que somos incapazes de seguir e de dar cumprimento à lei do próprio Deus. A lei que é boa, santa e justa. Porque Paulo explica que o problema não está na lei. A lei é boa, santa e justa.
A lei do Antigo Testamento, se vocês pararem para observar, ela proclamava e ela, como posso dizer, exigia retidão e justiça social também. Ela dizia que órfãos e viúvas deveriam ser bem tratados, deveriam ser cuidados pelo povo. Diz que o pobre, quando você passasse pelo seu campo e tivesse caído alguma coisa da sua colheita ali que você não pudesse pegar de volta para você, mas que você deixasse ali para que o pobre pudesse comer daquilo depois. Entende? E não era rebarba ou então coisa ruim ou desprezada, não. É de fato o alimento puro que caiu. Eu tenho uma mangueira em casa, às vezes cai manga lá. Todo mundo que passa por lá pela minha casa normalmente pega manga que tá no chão. E normalmente está madura. É algo bom, entendeu? E se a gente parar para perceber, tanto o trigo quanto outros elementos, assim, normalmente as pessoas comiam, não se danificavam quando caía no chão. Então, Deus ordenava que houvesse essa justiça social e os pobres eram bem cuidados nesse sentido. Só que ainda assim, o povo de Israel, no Antigo Testamento, deixa bem claro que eles quebraram esse mandamento de Deus. Como eu disse para vocês, o padrão divino, a lei divina é perfeita. O problema é eu e você. Nós quebramos essa lei. Nós fomos contra ela. Romanos capítulo 8, os primeiros versículos, Paulo vai poder nos ensinar a respeito disso. Só que Paulo não nos deixa ermo. Não é como o existencialismo de John Paul Sartre, onde vai apontar todo o problema para nós e dizer, então já era, entendeu? Não há sentido para a vida. Não, Paulo vai apontar o caminho da redenção. E esse é o nosso principal objetivo hoje aqui. Paulo ele conclui de maneira maravilhosa a explicação do Evangelho de Jesus Cristo, Romanos capítulo 8. É o ápice ali, é a glória do Evangelho. E é isso que a gente gostaria de poder falar para vocês hoje. Então vamos fazer o seguinte. Quer falar mais alguma coisa? Posso ler o capítulo? Não, pode passar a folha e o capítulo. Tem que passar a folha. A gente vai passar a folhinha, a gente vai ler o capítulo também. Vou fazer uma pergunta. Alguém gostaria de fazer a leitura desse capítulo 8 de Romanos? Pedro? Vamos lá. Pedro, pode ler. Então, enquanto vocês pegam uma folhinha, fiquem atentos na leitura. Se quiserem acompanhando também nas suas Romanos Bíblias. 8. Romanos capítulo 8, isso aí. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora invisível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com defeito condenou Deus na carne e pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que se inclina para a carne cogita das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que vos habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos à vida segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverais. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo,
Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Pedro. Eu queria pedir agora que a mocinha lesse pra gente. Uma moça, que quisesse ler. Você. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, por não sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e os que chamou, a este também justificou, e os que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não também nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, depois dessa leitura, nós podemos perceber que o tema central do capítulo 8 de Romanos não é apenas sobre santificação, apesar dela ocorrer, como a gente leu ali, o Pedro leu pra gente, sobre a gente se inclinar para o Espírito. Mas ele fala como tema central a segurança do cristão em Deus. Então, começando no versículo 1, nós não somos condenados porque nós não temos pecados, como o capítulo 7 está lá apontando, a lei está nos mostrando quais são os nossos pecados. Mas no capítulo 8 nós não somos condenados porque Deus condena o pecado em Cristo. Então, por causa de Cristo, nós fomos justificados. Então, por isso, nós recebemos aquilo por Ele, a nossa justiça. Então, o primeiro privilégio foi a justificação que nós recebemos por Cristo Jesus. E essa justificação, ela ocorre pela fé. Então, não é em nenhum feito do qual nós venhamos a fazer. Porque, às vezes, existe uma má interpretação que pensa assim, então se eu andar de maneira correta, se eu fazer o que a lei ordena, se eu fazer o correto, então eu posso ser salvo. Só que não, você não pode ser salvo nisso, não é por mérito, mas isso é feito de graça, isso é ofertado por meio da fé que temos em Cristo Jesus. Porque ainda que venhamos a tentar acertar, as nossas motivações poderiam, por exemplo, eu faço muitas obras, mas eu faço para mostrar o quanto eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso. Só que não se trata daquilo que você fez ou que você venha fazer, mas se trata da obra de Deus, se trata de Jesus Cristo. Exato. Paulo usa outras palavras para poder explicar o que é não estar condenado. Ele, por exemplo, diz lá em Romanos 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer ali? É interessante porque justificado é um termo legal. Legal não no sentido de é maneiro, mas no sentido de que é como se fosse um veredito da justiça. Um veredito de um juiz sobre você. Em que sentido? Você tinha culpa, você tinha dívidas, enquanto governo civil, vamos colocar dessa forma. Só que outro foi lá e pagou essa dívida no seu lugar. E absolveu você da condenação que viria como resultado disso. É basicamente isso que está acontecendo. Quem aqui já viu Os Mercenários? É excelente, é um musical excelente. Vou ser sincero, eu detesto musical, mas aqui ele prestou. Eu gostei bastante. Miserável. Isso, Não isso. mercenário. Eu errei. Não. É mais ou menos a mesma coisa. Miserável. Um mercenário é miserável. Eu tô Mais ou menos pensando na cantoria daquele som. Exato. Não é... Eu juro que você fala de miseráveis aos mercenários, Gente, você não viu. vai sair na edição isso aqui. Vamos cortar. Pergunta de novo. fala. Isso. Não é os mercenários, é os miseráveis. Beleza. Os mercenários eu vi, os outros não. Ao momento, Jean Valjean era um escravo, correto? Quem já viu esse filme sabe? Beleza. A Isabela viu. Todo mundo Todo todo mundo sabe que ela viu o filme. Tá bom. Jean Valjean... É francês. Jean Valjean. Isso. Ele era um escravo. E o filme começa com ele puxando os bagulho lá, entendeu? Tipo assim, ele tá numa situação bem complicada lá. Só que em determinado momento parece que a conta dele ou a dívida dele como escravo é paga e ele é absolvido. E dali ele sai e tal, assume uma nova identidade, entendeu? Isso é muito semelhante ao Evangelho de Jesus Cristo. Qual o significado da palavra redenção? É a obtenção de um resgate por meio do pagamento de um preço. Isso é redenção, que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Foi desse modo que ele nos tirou da condenação. Essa dívida foi paga, Cristo foi lá e nos resgatou da situação de escravo, justificado por mediante a fé. E como também se deu isso? Paulo usa um termo chamado propiciação, ou seja, propiciação significa a ira aplacada, a ira apaziguada, ou seja, toda aquela ira que Deus tinha contra nós. E como já explicamos aqui, a ira de Deus não é um capricho de raiva, entendeu? Tipo assim, tô nervosinho porque estou no chão e quero descontar no gato, entendeu? Não é assim que a ira de Deus funciona, mas é oposição contra o mal. Um Deus justo e santo não tolera o mal e a injustiça. Por isso que ele faz? Ele condena, ele se opõe. Só que nessa condenação e essa oposição é como se Cristo entrasse na frente e tomasse sobre si. Entendeu? Então em Cristo foi aplacada, em Cristo foi derramada a ira que Deus tinha contra nós. Entende? Ele absorveu isso tudo sobre si mesmo. E por conta disso fomos absolvidos da nossa culpa. Conseguiu entender basicamente como funciona a questão da justificação? Se você fez algo errado e Deus quer te castigar por isso, você não deveria deixar porque você merece? Evidente, cara. Só que Deus, além de ser um Deus justo e santo, ele é amoroso e misericordioso. Então ele providenciou um modo que ele pudesse satisfazer essa justiça e santidade dele para que nós pudéssemos ser absolvidos e salvos. Porque, como posso dizer, o Ian merece ser condenado. Exatamente. Só que Deus ama o Ian. Como é que resolve isso? A cruz. Exatamente, crucificar. Não, poderia, cara, seria bem justo se fizesse isso, crucificasse o Adonias também, só que ele crucificou a Cristo no lugar do Ian e a Cristo no lugar do Adonias. E lá ele puniu o nosso pecado contra ele. Mas só para que vocês fiquem sabendo, Cristo não foi uma vítima que foi colocado no lugar. Não sei se vocês já viram aquele filme, e nos rituais pagãos costumava acontecer isso. Normalmente, o pai de família, para poder apaziguar a ira da entidade, ele pegava o filho mais velho, e esse filho não queria morrer. E ele colocava aquele filho no holocausto, no altar, e sacrificava aquele filho. Não foi isso que aconteceu. Cristo voluntariamente se oferece por essa oferta. Cristo não foi uma vítima, não quero fazer isso, não me larga, não. Cristo ele se ofereceu para que ele pudesse cumprir esse propósito redentivo de Deus que significava em absolvição e salvação para nós. Isso significa essa redenção adquirida por Jesus Cristo. E por que Cristo, que foi justo e santo, Isaías 53 diz claramente, nenhum dolo se achou na boca dele. A nossa boca tem dolo todo dia, a gente sempre fala alguma besteira que não é para falar. Entendeu? A gente sempre faz algo que não é para fazer. Mas Cristo andou retamente. Ele foi tentado exteriormente, mas em nenhum momento ele se submeteu à tentação. Em nenhum momento ele cedeu a qualquer tipo de pressão. Ele andou irrepreensivelmente na lei do seu Pai. Ele fez toda a vontade do seu Pai.
Sabe o que acontece? Acontece que esses méritos de Jesus como justo, esses méritos dele não são jogados fora, desprezados. Deus agora coloca na nossa conta quando cremos nele. Você agora, pela fé em Jesus, é considerado justo. De modo que, nós explicamos isso, quando o Pai olha para você, ele não vê você, ele vê Jesus. Ele vê os méritos, ele vê a bondade de Jesus. Entendeu? Assim ele não nos esconde mais. Então, essa é a grandeza dessa conclusão que Paulo chega aqui. Agora, pois, portanto, não há mais condenação para você. Entendeu? Você é salvo eternamente, porque essa obra que Cristo fez, tanto como apaziguando a ira do Pai, como também comprando você e resgatando você, te dando liberdade, essa obra é perfeita, essa obra é inquebrável, essa obra te dá segurança. Então podemos ficar firmes nisso. Isso é grande boa nova para mim, não sei se foi para vocês também. Antes de eu me converter, eu vou dar um testemunho pessoal só para que vocês fiquem ainda mais próximos de mim nesse sentido. Eu tive muito medo do inferno. Medo terrível. Eu lembro que fiquei 2 semanas dormindo de luz acesa. Pra ser bem sincero. Porque eu tava cheio de medo. Entendeu? Só que um dia eu fiquei sabendo que a graça de Deus tinha me perdoado. Que Cristo tinha morrido por mim. Era difícil compreender como alguém absolve a minha culpa e morre no meu lugar. Entendeu? Isso foi algo bem forte pra mim. Por isso eu sou de Jesus Cristo agora. Foi mal, gente. Não consegui. E eu fui salvo por Cristo. Entendeu? E eu creio que isso pode ser uma realidade na vida de vocês, ainda que não estão em Cristo também. E eu fui absolvido. E hoje meu coração é grato a Cristo pelo que Ele fez. Entendeu? Então, justamente essa é a graça de Cristo. Eu tinha muitas culpas na minha conta. Muita dívida com Deus. Mas fui absolvido por conta disso. Eu fui perdoado por Ele. E agora eu sou filho de Deus. É justamente isso que Paulo está explicando. Nenhuma condenação há mais para nós. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Em João, capítulo 3, versículo 31, é dito o seguinte: porque todo aquele que não tem essa fé no Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Se você hoje crer que Cristo é o Filho de Deus e morreu no seu lugar para te absolver dessa culpa e para te dar resgate, você é absolvido dessa ira. Essa ira não vai parar mais sobre você, mas apenas de misericórdia. Como diz o salmista no final do Salmo 23, porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Essa vai ser a realidade para a sua vida. Você crê em Jesus Cristo. Como Deus é sempre comparado a um pai amoroso, eu penso, mesmo um pai sendo um pai amoroso, ele castiga o filho porque ama o filho. Sim. E não quer que o filho continue fazendo a mesma besteira de sempre. Então, você não acha que Deus continua estando com a razão te castigando? Sim, o que acontece? Em Cristo, Ele nos absolveu da culpa. Agora, como Deus, como nosso Pai, opera essa disciplina que um pai faz no filho? Lá em Hebreus capítulo 2, o escritor responde isso. Deus, atualmente, como filho de Deus, nessa condição de ter sido aceito por Ele e ser da família dele, Ele nos disciplina também. Entendeu? Quando fazemos algo errado, é como se Ele vai nos podando para que a gente pudesse acertar no caminho. E se colocasse os pés no passo, os pés nos passos. Não rola, né? Mas é como para colocar nossos pés na linha reta e na retidão com Ele novamente. Entendeu? Então Ele nos corrige sim. Quem está em Cristo atualmente é filho de Deus e o Pai o corrige. O Pai trabalha nele, usando o sofrimento, as circunstâncias da vida, a fim de que ele desperte para o erro que ele está. Adelinhos, é importante notar também que a gente só é filho quando já está em Cristo, ou seja, já está livre do inferno. Exatamente. Para deixar clara a sua dúvida, antes, como a Isabela disse, sendo filho da ira, Deus punia, como a condenação era o inferno. Estando como filho, não tem condenação, tem podar, disciplina. É um castigo, mas não que, tipo, agora eu vou cumprir minha justiça, eu vou te mandar pro inferno. Não, é tipo, pra podar mesmo, pra poder haver crescimento. Você já está justificado, agora você vai ser santificado. O seu amadurecimento, isso. Entendeu? O seu crescimento para te educar, digamos assim. Entendeu? Deus ainda opera isso na gente. Alguma coisa? Acho que não. Não. A gente pode prosseguir então no texto. Prosseguindo no texto. Então, o primeiro privilégio daquele que foi salvo é ele ser justificado no sangue de Cristo. E agora o segundo privilégio é que ele é livre. Ele não é mais escravo da lei, ele não é mais escravo do pecado, mas agora ele é livre para servir a Cristo.